obrigada, gente. Eu abro no meio da palestra à noite. Boa tarde a todos. Na realidade, nós aqui nos sentimos agradecidos pela oportunidade de trabalho, que promove a gente, coloca a gente numa sintonia. A proposta de estarmos estudando 150 anos o Evangelho segundo o Espiritismo é estar abordando partes do Evangelho, trabalhando capítulos dele. Então, essa reunião, esse estudo de hoje, nós vamos trabalhar o Evangelho segundo o Espiritismo no capítulo Amai os vossos inimigos. Então, nós temos uma passagem aqui em Mateus, capítulo 5, versículo 43. Ouvistes o que foi dito: amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos. Jesus traz para a gente uma ampliação do que foi aprendido há um tempo atrás. Moisés tinha, junto aos 10 mandamentos, um código civil e disciplinar, gente? Então nós entendemos quando Moisés pode ter colocado assim: amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo, porque era importante trazer o conceito de família, que o próximo ali tinha que ser respeitado. Então, se já passamos pela construção da referência família, agora precisamos com Jesus ampliar essa noção de família para aqueles que nós colocamos como inimigos. Traz para a gente o Evangelho no capítulo 17. A essência da perfeição é a caridade na sua mais ampla acepção, porque implica a prática de todas as outras virtudes. Amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Porque, se somente amardes os que vos amam, que recompensa tereis disso? Não fazem assim também os publicanos? Se unicamente saudardes os vossos irmãos, que fazeis com isso mais do que outros? Não fazem o mesmo os pagãos? Sede, pois, vós outros perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Mateus, capítulo 5, versículos 44, 46 a 48. Então, amar os inimigos implica num caractere da perfeição, porque é pelo que a gente leu dessa passagem, implica na prática da caridade em todas as suas virtudes. Porque querer ser perfeito excluindo alguém porque esse alguém me incomoda, querer ser perfeito dentro de um grupinho exclusivo, dentro de uma classe, uma casta, uma coloração de pele, é egoísmo, né, gente? Então, a perfeição plena implica na prática de todas as virtudes. Amai os vossos inimigos é um caractere da perfeição. Se o amor do próximo constitui o princípio da caridade, amar os inimigos é a mais sublime aplicação desse princípio, porquanto a posse de tal virtude representa uma das maiores vitórias alcançadas contra o egoísmo e o orgulho, as duas grandes chagas que impedem o nosso progresso moral, o progresso da humanidade, que é a soma de todos nós. Amar ao inimigo implica no esforço, na prática de esforços, como traz o Livro dos Espíritos, por vezes insignificantes, mas para nós se torna muito grande, em virtude de não termos iniciado esse propósito. Porque à medida que vamos iniciando a prática da caridade, mais fácil vai se tornando, porque ela vai criar em nós um hábito contínuo. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que empreende em domar as suas más tendências, ou seja, pelos esforços empreendidos em domar as
suas más tendências à culminância da transformação moral. Podemos ler também nesse sentido, que é até o mais lógico. A transformação moral implica na prática dos esforços. Por que chamamos inimigos? Entretanto, há geralmente equívoco no tocante ao sentido da palavra amar nesse passo. Não pretendeu Jesus, assim falando, que cada um de nós tenha para com o seu inimigo a ternura que dispensa a um irmão ou amigo. Uma vez que a pobreza da linguagem humana obriga a que nos sirvamos do mesmo termo para exprimir matizes diversos de um sentimento, a razão cabe estabelecer as diferenças conforme os casos. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 12. É interessante estudar a doutrina, porque quando a gente estuda a doutrina espírita, o Consolador prometido a verdade, ela vai falar claramente como é o nosso estado íntimo. E já coloca que não é da mesma maneira. Porque realmente nos choca, né? Ama o seu inimigo, já cria resistência logo de cara quando a gente escuta assim. Nossa Senhora! Não dá. Pelo amor de Deus, né, gente? Não dá. Aquela pessoa ali. Então, nós precisamos entender o porquê não dá para entender como fazer. Porque é possível sim. Então, aqui já coloca a nossa pobreza de linguagem faz com que a espiritualidade use de termos semelhantes para exprimir talvez sentimentos diversos, ou o mesmo termo, como traz aqui, para exprimir um único sentimento: amar. Vamos estabelecer as diferenças. A ternura pressupõe confiança. Ora, ninguém pode depositar confiança numa pessoa sabendo que esta lhe quer mal. A ternura pressupõe confiança. Ora, ninguém pode ter para com ela expansões de amizade sabendo-a capaz de abusar dessa atitude. Nessa existência já passamos por semelhante condição de ter depositado confiança em alguém e de repente então é necessário trabalhar termos claros, objetivos e coerentes para entender o processo, e a doutrina está trazendo isso para a gente. Entre pessoas que desconfiam umas das outras, não pode haver essas manifestações de simpatia que existem entre as que comungam nas mesmas ideias. Enfim, ninguém pode sentir em estar com um inimigo prazer igual ao que sente na companhia de um amigo. Claro. Ai, que alívio, não é? Ah, graças a Deus, estão me entendendo, alguém está me entendendo. Não estão me impondo. Amai os nossos inimigos. O amar é imperativo, sim. Convém que seja. Mas está trazendo o convém, o dever, mas esclarecido porque não podemos da mesma forma que a gente deposita essa afetividade, esse sentimento a um amigo. A diversidade na maneira de sentir nessas duas circunstâncias diferentes resulta mesmo de uma lei física, a da assimilação e da repulsão dos fluidos. O pensamento malévolo determina uma corrente fluídica que impressiona penosamente. O pensamento benévolo nos envolve no agradável eflúvio. Aí está a grande diferença. Nós somos espíritos, nós somos energia, nós temos um corpo fluídico, perispírito. Ele, por ser fluídico, absorve os fluidos. Por isso, o bem-estar que sentimos ao abraçar um amigo, o bem-estar que sentimos ao tomar um passe, o bem-estar que sentimos ao tomar uma água fluídica, o bem-estar que sentimos ao ficar do lado de uma pessoa que, mesmo ela não falando nada, a gente se sente tão bem, porque ela irradia para nós boas vibrações. Então aqui nós começamos a perceber que resulta de uma assimilação e repulsão
têm uma simpatia e um bem-estar muito grande, do que aqueles que nós temos uma resistência. Fala-se que é gratuita, antipatia gratuita, de graça. Como se algo na nossa vida fosse de graça, né? Tudo é construído pelo livre-arbítrio. Amar os inimigos não pode, pois, significar que não se deve estabelecer diferença alguma entre eles e os amigos. Se esse preceito parece de difícil prática, impossível mesmo, é apenas por entender-se falsamente que ele manda se dê no coração, assim como ao amigo, como ao inimigo, o mesmo lugar. Entender falsamente. Nós estamos estudando a doutrina espírita, a verdade. Então, se estamos estudando a verdade, gradativamente nós vamos ser desiludidos. Porque a pretensão de querer estudar a verdade, mantendo-se na ilusão, é outra ilusão. Então, gradativamente, o conhecimento espírita vai nos desiludindo, porque gradativamente também o conhecimento espírita vai nos aproximando da verdade, daquela verdade que a gente não quer nem enxergar com relação a gente mesmo. Porque ao chamado inimigo, a gente imputa a ele toda a culpa e a responsabilidade da nossa infelicidade. Não é muito mais agradável ter alguém para depositar toda a responsabilidade da minha infelicidade do que assumir a nossa participação no processo? Que nós aqui começamos o processo? Que nós aqui acalentamos essa resistência? Que nós aqui mantemos essa resistência porque é conveniente e agradável manter a separação? Como devemos entender a simpatia e a antipatia? Porque começa por aí, não é o processo? Nunca vi a pessoa, né? Mas não. Fluidos. Sim, já falou que são os fluidos, né? Alguém traz um conhecimento diferente? Sintonia, moral, o que mais? Inimizades do passado. Quando a gente não tinha um conhecimento espírita, alguém já ouviu falar que o anjo de guarda não combinava? Meu anjo de guarda não bateu com o anjo de guarda. Né? Não é um anjo de guarda, não. Porque o amigo espiritual, por resistência ao amigo espiritual do outro, é meio complicado, né? Não estaria nem na condição de ser amigo espiritual. Então é coisa nossa. Olha o que Emmanuel traz. A simpatia ou antipatia tem as suas raízes profundas no espírito, na sutilíssima entrosagem dos fluidos peculiares a cada um e quase sempre, de modo geral, atestam uma renovação de sensações experimentadas pela criatura desde o pretérito delituoso em iguais circunstâncias. Então está erradicado dentro de nós espíritos, que ao identificar, ao encontrar alguém, a entrosagem de fluidos ali demonstra que estamos revivendo uma sensação que já vem do pretérito, do passado, da vida passada, ou então dessa mesma, porque né, tem as aflições da vida passada e as aflições da vida atual, trazendo reflexo por base no orgulho e no egoísmo, com todas as suas derivações da vaidade, do ciúme, da inveja. A inveja danada, né? Amar os inimigos é não lhes guardar ódio, nem rancor, nem desejos de vingança. É perdoar-lhes sem pensamento oculto e sem condições do mal que nos causa. É não opor nenhum obstáculo à reconciliação com eles. É desejar-lhes o bem e não o mal. É experimentar júbilo em vez de pesar com o bem que lhes advém. É socorrê-los em se apresentando ocasião.
É abster-se, quer por palavras, quer por atos, de tudo que os possa prejudicar. É, finalmente, retribuir-lhe sempre o mal com o bem, sem a intenção de os humilhar. Então, aqui é a proposta. Olha que direcionamento claro. Não é colocá-los no mesmo lugar no coração que está o nosso amigo querido, mas é praticar ações que não renovem essa sensação. Vocês já ouviram falar também que a primeira impressão é a que fica? É incrível como nós também criamos determinados conceitos para manter as situações no mesmo lugar sem mexer. A primeira impressão é que fica. Já aconteceu comigo. Né? Aí a circunstância de vida nos coloca às vezes no mesmo trabalho profissional, na mesma tarefa espírita, dentro da mesma casa. Mas aí a vida vai fazendo a gente trabalhar junto e de repente a gente pode chegar a dizer assim: nossa, menina, a primeira impressão que eu tive de você foi outra. Já aconteceu o caso de mudar a primeira impressão para algo melhor? Então aí é possível amar os inimigos, desde que a gente não acalente e não reforce a impressão negativa. Porque geralmente bate a primeira impressão de antipatia. O que a gente costuma fazer? Alguns, nem todos. Chama o colega e fala assim: você viu? Você viu que a pessoa? Nossa, transfere a sua sensação para terceiros. Aponta o seu ponto de vista que o outro talvez nem tenha visto. Que o outro talvez tenha até um laço de simpatia por aquela pessoa. E nós vamos formando os nossos grupinhos de antipatia para fazer frente a um terceiro. É muito comum isso. E muitas das vezes os nossos amigos são tão nossos amigos que tomam as nossas dores. Até com os nossos queridos amigos a gente tem que ter uma certa vigilância. Porque eles podem nem ter reparado isso que a gente reparou, que nos incomodou tanto. Mas aí eles vão tomando as nossas dores, criando uma resistência para com essa criatura. Violento contraste. Padrões do homem comum e ideais do homem espiritualizado. Amai os vossos inimigos, orai pelos que vos maltratam, fazei o bem aos que vos odeiam, bendizei aos que vos maldizem. Então, o hábito do homem comum, nós estamos encarnando e muitas das vezes repetindo. Agora há a necessidade de transcender para o ideal de homem espiritualizado, evangelizado, que pratica esforços, que quer realmente aprender algo novo. Porque repetir por repetir está fácil. A identificação em nós dos processos é verificar a facilidade com que a gente pratica algo que a gente já sabe que não convém, e também a habilidade que a gente tem de fazer algo que a gente se supera. Então nós temos boas e más tendências. O autoconhecimento implica em verificar aquilo que a gente estuda, que a gente busca conhecer, que a gente ainda faz. Quando a gente diz que foi sem querer, agora acho que com o conhecimento espírita, geralmente é sem querer mesmo, a gente já sabe como convém. E incomoda quando a gente resolve ser indiferente, seco e frio com uma pessoa, por causa da resistência fluídica, da antipatia ou qualquer outro termo que a gente possa usar. Aquele que já se sente incomodado por ser indiferente, frio, ou dentro daquele processo, de faltar com a educação básica das regras de convivência, já é um sinal que a gente está no conflito. É um sinal que já estamos no conflito. Porque antigamente, era lei pra gente. Bateu, valeu. Pronto. É sempre uma ação positiva antes que uma reação negativa. Então, precisamos agir. Vou voltar lá na slide anterior. Aqui, amar os inimigos implica em ação consciente,
sabendo a consequência do que nós vamos fazer. Não será uma reação simples na base da emoção, pelo impacto fluídico negativo, da antipatia ou qualquer outra questão. Não guardar ódio, nem rancor e nem vingança. Perdoar sem pensamento oculto e sem posição de condição. Não opor obstáculo. Porque às vezes a criatura vem, mas a gente perdemos uma grande oportunidade. Ou às vezes a gente vai e o outro também não permite. Olha como é que fica a relação ali. Desejar-nos o bem e não o mal. Experimentar júbilo com o bem que lhes advenha. E não dizer, mas porque logo para essa criatura que tinha que acontecer isso, logo, hein? Socorrê-los em apresentando ocasião, abster-se de palavras, atos, de tudo que os possa prejudicar. Então, como trouxe a questão fluídica do pensamento, vamos tentar também vibrar o melhor, pensar o melhor, porque vai a energia. Quando fala antipatia gratuita, porque vem o impacto do pensamento de uma pessoa que às vezes nunca falou com a gente, nem dirigiu uma palavra agradável, mas o pensamento chega. Como diz, né, a vibração é a maior fofoqueira do mundo, porque ela mostra a realidade íntima daquele que está do nosso lado. E também mostra para o outro a nossa realidade íntima. Porque aqui a gente está estudando, vamos pensar, né? Se na cabeça não vem aquela pessoa, aquele outro, e nós também que podemos estar na cabeça de alguém sendo um inimigo, um opositor, alguém que gera uma resistência à ideia, ao modo de viver, à crença do outro. Porque inimizade, ela implica em diferenças de ideias, padrões de comportamento, implica na imposição das verdades. O Cristo foi inimigo de muita gente? O Cristo foi inimigo de muita gente? Muita gente não mostrou a postura dele, ele não era inimigo. Ele estava apresentando um novo conceito. Saulo de Tarso perseguiu os cristãos, perseguiu Cristo, o maior inimigo, com relação ao conceito da verdade que ele trazia, que era a lei de Moisés. Vamos caminhar. Não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Paulo, Romanos, capítulo 12, versículo 21. Muita gente, quando não se mostra positivamente inclinada à vingança perante o mal que recebe, demonstra atitude de hostilidade indireta, como sejam o favor adiado, o fel da reprovação de permeio com o mel do elogio, o deliberado esquecimento quando se trate da honra ao mérito ou da diminuição do entusiasmo na prestação de serviço em favor da pessoa menos simpática. Entretanto, para vencer o mal, não basta esta meia bondade peculiar a quanto se devota uma desculpa cortês sem adesão no campo íntimo. Emmanuel, Palavras de Vida Eterna, capítulo 30. Emmanuel é direto, né? Fala. Olha como isso aqui retrata algo tão peculiar, às vezes, no nosso trânsito de vida uns com os outros. A meia bondade. Né? Eu sou espírita, eu não me vingo. Eu não me vingo, né, gente? Mas e essa meia bondade? E esse elogio aqui, olha, o fel da reprovação de permeio com o mel do elogio. Tem elogio que às vezes a gente nem sabe se é elogio direito. É uma coisa tão doida. Está me elogiando? O que está acontecendo? As indiretas, os xixes. É um incômodo que eu sou espírita, eu não me vingo, mas sai misturado com a emoção que está lá dentro. Então, estudar a doutrina espírita é isso, é cair aqui dentro e verificar as nossas posturas, porque se a nossa meta é a perfeição, e a perfeição é a aplicação máxima da caridade,
E Paulo de Tarso coloca que caridade é a reunião de todas as qualidades do coração. Então é importante a gente começar a trabalhar e que saia daqui de dentro algo mais verdadeiro do que somente um conhecimento intelectual forçado, misturado com a nossa imperfeição. Podemos gradativamente melhorar isso, praticando esforços. Ah, mas com aquela pessoa está muito difícil. Seu Manuel Alves, conhecido lá de Belo Horizonte, ele coloca assim: se está difícil, vamos procurar ajuda. A gente tem o livro de irradiação nas casas espíritas. Então a gente tem a fé na irradiação. Não é irradiação de energia fluídica? Não somos todos espíritos e absorvemos fluidos? Aí a gente vai colocar o nome para a prece. Mas a gente precisa movimentar uma energia diferente. Então nós temos o laboratório da casa espírita com as suas tarefas. A gente vai mudar a emoção praticando, desejando melhor, vibrando melhor para o próximo. E de repente um dia a gente encontra a criatura no meio do caminho e já está tão automático, a gente fala: bom dia, tudo bem? Até assustou de ter cumprimentado a pessoa. Posso te ajudar? Já está saindo algo novo. Então é importante não ficar naquela questão da renúncia vazia. Eu não me vingo, mas não se vinga, mas também não está praticando algo novo para criar um hábito emocional, uma maneira de lidar com as suas emoções e o seu pensamento de maneira diferente. Ficar remoendo antipatia, pensamentos, se está fácil, isso vem de vidas, vidas e vidas e vidas. E da mesma forma que remoemos pensamentos negativos com relação ao próximo, vê se também não lamentamos e irradiamos para nós mesmos determinados pensamentos negativos, de menos-valia, de autocompaixão, de julgamento precipitado, de esperar da gente mesmo talvez uma santidade, uma perfeição. Agora que a gente está estudando doutrina espírita, né? Há 30 anos eu estudo doutrina espírita, até hoje eu estou fazendo isso. Amar os inimigos é, para o incrédulo, um contrassenso. Aquele para quem a vida presente é tudo, vê no seu inimigo um ser nocivo, que lhe perturba o repouso e do qual unicamente a morte, pensa ele, o pode livrar. Daí o desejo de vingar-se. Nenhum interesse tem em perdoar, senão para satisfazer o seu orgulho perante o mundo. Em certos casos, perdoar-lhe parece mesmo uma fraqueza indigna de si. Se não se vingar, nem por isso deixará de conservar rancor e secreto desejo de mal para com o outro. Aqui no caso da morte, é que houve um tempo que incomodou, corta a cabeça, acabava o problema, né, gente? Houve um tempo que incomodava, põe no calabouço. Tira da minha vista. Não quero ver. Só que conosco agora, né, Brasil, século XXI, alguma coisa boa tem, né? Não estamos matando nem cortando a cabeça. Mas as nossas prisões estão cheias, né? Ainda tem um certo calabouço relativo aqui, né? Que até de adolescente já está criando prisão para adolescente. Mas vamos pensar aqui. Nós temos o desejo da vingança, talvez pelo processo da repetição. Mas perdoamos em função do nosso orgulho, da aparência. Porque perdoar de lábios, traz o Evangelho, é diferente do perdão do coração. Porque se perdoamos pelo lábio, de fora, é somente, né, a questão externa, a gente pode dizer que perdoa, mas não quer ver a pessoa nunca mais na nossa frente. Eu te perdoo. A gente não quer ver, não aproxima. Aí a gente acha que esqueceu, mas não esqueceu, porque está perturbando o repouso, a tranquilidade. Não queremos conversar sobre o assunto. Esquece, mas fica. Aí alguns buscam remédio para dormir, tranquilizante. E a gente vai criando artifícios e a única questão que falta é o perdão verdadeiro. Vê se não dá também um entendimento assim. Algumas das vezes a única
perdão legítimo e verdadeiro, até mesmo a gente recuperar a saúde. Dar-se-á que Deus vos outorgou o direito de vida e de morte sobre os outros? Não, só a natureza conferiu ele esse direito, para se reformar e reconstruir. Quanto a vós, não permite sequer que vos disponhais de vós mesmos, que dirá sobre a vida do outro. Santo Agostinho trazendo isso para nós. Para o crente e, sobretudo, para o espírita, muito diversa é a maneira de ver, porque suas vistas se lançam sobre o passado e o futuro, entre os quais a vida atual não passa de um simples ponto. Sabe ele que, pela mesma destinação da terra, deve esperar topar aí com homens maus e perversos, que as maldades com que se defronta fazem parte das provas que ele cumpre suportar, e o elevado ponto de vista em que se coloca lhe torna menos amargas as vicissitudes, quer advenham dos homens, quer das coisas. Se não se queixa das provas, tampouco deve queixar-se dos que lhe servem de instrumento. Para nós, então, espíritas, que pelo estudo conseguimos ter uma visão perante a vida passada, vida futura, reencarnação atual, convém que busquemos ter esse padrão de comportamento. Se não nos queixamos das provas, porque durante a prova a gente pensa, na lei de causa e efeito, o que eu tenho que aprender com isso, por que eu vou me queixar do outro que é instrumento dessa prova? O outro não é o meu karma, o outro não é a minha cruz, o outro é o meu instrumento de elevação moral. Devemos dar graças a Deus pelo outro. A gente fica meio assustado em pensar assim. Quando a gente pega o livro Paulo e Estevão para ler, a gente fica vendo Estevão debaixo do jugo de Saulo de Tarso, com aquela tranquilidade, serenidade, e a gente fica assim, como pode tirar de si tamanha força moral? E olha que nós não estamos sendo apedrejados. Não estão arrancando as nossas unhas. Não nos estão colocando as arenas com os leões. O que pode, muitas vezes, empanar essa visão é o nosso orgulho e o nosso egoísmo. Porque a gente pode, talvez, se colocar como vítima. São reflexões. Por que eu não permito? E olha que a gente tem um conhecimento. Devemos, porém, considerar que toda antipatia aparentemente a mais justa deve morrer para dar lugar à simpatia que edifica o coração para o trabalho construtivo e legítimo da fraternidade. Conclui Emmanuel aqui a questão 173 sobre simpatia e antipatia. Toda antipatia aparentemente a mais justa. Por que aparentemente? Porque não temos a capacidade de ter a dimensão disso que agora nos incomoda. Porque a gente vê de um ponto essa reencarnação, esse momento atual. Não conseguimos ver a nossa participação na instância passada, mas a gente pode vislumbrar lá na frente um futuro melhor. Se o conhecimento espírita nos favorece a ter um lance de vista sobre o passado e o futuro, e que a presença atual não passa de um simples ponto, vamos projetar um futuro melhor? Podemos imaginar uma relação tranquila e fraterna na convivência uns com os outros? Podemos projetar, sim. Isso é fazer prece. Não é assim que a gente faz a prece solicitando e aguardando a promessa? E olha que é promessa. Bem-aventurados os aflitos, porque serão
A gente pede a assinatura de nós mesmos, né? Tamanha imperfeição moral, vamos reconhecer isso e registrar. Eu, porém, vos digo, não resistais ao mal, reconhecendo antecipadamente que a miopia espiritual das criaturas lhe desseguraria as palavras, o mestre reforçou a conceituação asseverando: eu, porém, vos digo. O plano inferior adota padrões de resistência, reclamando olho por olho, dente por dente. Jesus, todavia, nos aconselha a defesa do perdão 70 vezes 7 cada ofensa, com a bondade diligente, transformadora e sem fim. O bem é o único dissolvente do mal em todos os setores, revelando forças diferentes. Então é a prática do bem, é a ação do bem do que a reação negativa daquilo que me incomoda. É o bateu, levou, não resolve, porque vai sair no mesmo padrão vibratório, na mesma moeda e não vai fazer diferença. Então, se estamos reencarnados e já tivemos ou ainda temos determinadas reações que a gente não gostaria de ter novamente, é onde a gente deve se esforçar em praticar o bem, agir e agir e agir. Aqui traz o perdão. Perdão. Vantagens que decorrem do perdão. Martins Peralva, do livro Estudando o Evangelho, capítulo 20. Com relação à vida presente, quem perdoa obtém a graça da consciência tranquila, torna-se inacessível ao mal, dá um impulso evolutivo à própria alma, avança na senda do aperfeiçoamento. Olha a vantagem da prática do perdão, legítimo e verdadeiro, hein? O que é esse perdão legítimo e verdadeiro? Quando fala perdão e esquecimento das ofensas, a gente perdoa, mas a gente não esquece aqui. Fica tudo gravado, o nosso perispírito é a memória viva de tudo que a gente já viveu, mas é o esquecimento da emoção daquele momento. É aqui que a gente esquece. A gente até conversa depois que faz as pazes, lembra? Não, mas você lembra aquilo que aconteceu com a gente? Aí até ri. Graças a Deus a gente superou isso, né? Graças a Deus. Olha como é que tá bom agora o relacionamento. A família inteira está melhor. É assim que acontece. Tem a possibilidade não só trazer o bem-estar individual, mas traz o reflexo aonde a gente está situado. No tocante à vida no espaço depois da morte física, o perdão assegura a descontinuidade do mal. Evita, sim, obsessões terríveis nas regiões inferiores, simbioses psíquicas, dramas pavorosos no espaço inferior, onde almas torturadas se digladiam durante anos ou séculos. Então nós temos aqueles que estão reencarnados conosco na misericordiosa oportunidade de praticar o bem uns aos outros, na forma de tentativa de perdão, e nós temos aqueles desencarnados que ainda nos buscam com o olhar da vida passada, da marca emocional que deixamos neles. Aí a gente encontra as reuniões mediúnicas, a gente encontra as grandes influências, a gente deixa uma porta aberta às influências espirituais, que somando ao mal-estar que nós temos, a gente reage e devolve para o outro com um peso dobrado. E quem quer saber mais sobre isso, pega o livro Libertação de André Luiz, né? Aliás, tem vários livros que trabalham, mas o Libertação é interessante. Quanto às vidas futuras, o ato sincero do perdão hoje tem a faculdade de possibilitar amanhã reencarnações felizes, liberadas de compromissos escuros. A felicidade que a gente quer e almeja. Reencarnações felizes. E a felicidade relativa, né, gente? Porque se a gente está reencarnando, aqui ainda tem coisa para corrigir. Mas liberta de compromissos escuros, mais fácil
às vezes de Hércules para fazer o bem. Por que a gente não pode se exortar ao bem 24 horas? A gente tem que se exortar ao bem, estimular-nos uns aos outros ao bem. Aí a gente encontra dentro da área educacional projetos, gentileza gera gentileza, lembrando que é para estimular o bem uns aos outros. A gente cria um projeto educacional dentro de escola. E o amar uns aos outros, Jesus já falou há muito tempo, só que a gente não entendeu. No livro Paulo e Estevão, Paulo coloca Moisés como uma porta e Jesus como uma chave. Paulo soube pegar as chaves de Jesus e abrir e ampliar o conhecimento da lei que Moisés trouxe ainda tão limitada. Jesus sintetizou os 10 mandamentos, toda a lei e o profeta, em amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E ele soube fazer isso numa única existência. Ele não reencarnou de Saulo para Paulo, né? Ele simplesmente foi batizado, pegou o nome de Paulo e fez. Nós estamos agora com Jesus sendo a porta e Kardec a chave. Então nós estamos agora com a de posse da chave, doutrina espírita, para entender e ampliar o nosso conhecimento limitado do que Jesus quis dizer. Então aqui, gente, perdoar traz esse reflexo todo, mas precisamos colocar em prática, praticar esforços. Ter espírito científico, provar se é verdadeiro. A gente vai no PROCON, vai correr atrás de tudo quanto é falsificação no Paraguai. Mas e provar a verdade? Como Jesus traz e como a doutrina espírita faz a gente entender. Temos que ter o mesmo espírito de tentar provar se isso é verdadeiro ou não, vou praticar. Encontramos então no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28, a prece pelos nossos inimigos e pelos que nos querem mal. Meu Deus, perdoo pode colocar o nome aí, né? Perdoo o mal que me fez e o que me quis fazer. Como desejo, me perdoes e também ele me perdoe as faltas que eu haja cometido. Se o colocaste no meu caminho, como prova para mim, faça-se a tua vontade. Livrai-me, ó meu Deus, da ideia de o maldizer e de todo desejo malévolo contra ele. Faze que jamais me alegre com as desgraças que lhe cheguem, nem me desgoste com os bens que lhe poderão ser concedidos, a fim de não macular minha alma por pensamentos indignos de um cristão. Possa a tua bondade, Senhor, estendendo-se sobre ele, induzi-lo a alimentar melhores sentimentos para comigo. Olha essa prece. No final a gente ainda solicita que ele tenha melhores sentimentos para comigo. Que eu seja resguardado da ideia de o maldizer. Sabemos que a prece, gente, é um movimento novo, porque nós não temos o hábito da prece, né? A prece, Jesus nos orientou, né? Entre o teu quarto, frente à tua porta, em segredo, né? Faça a prece. Mas Jesus também, ele tinha a prece atitude. Ele subia ao monte para orar e descia do monte para ajudar. Não podemos ter uma prece que ela é reclusa, um momento de atingir só o benefício para mim, me ajude, me ajude, me ajude. Depois a gente fala, graças a Deus deu certo. Mas se a gente não colocar em prática aquilo que a gente pede, solicita em prece, como é que a gente vai atingir um resultado? Não é algo mágico, conto de fada. É operacional. Então aqui, livrai-me, ó meu Deus, da ideia de maldizer e de todo desejo malévolo contra ele. Falar e sentir. Continua a prece. Bons espíritos, inspirai-me o esquecimento do mal e a lembrança do bem. Que nem o ódio, nem o rancor, nem o desejo de lhe retribuir
só são próprios dos espíritos maus, encarnados e desencarnados. Pronto esteja eu, ao contrário, a lhe estender mão fraterna, a lhe pagar com o bem o mal e auxiliá-lo se estiver em meu alcance. Pronto esteja eu, predisposição. Então a prece aqui já coloca que eu esteja em prontidão para fazer quando surgir a oportunidade. Desejo para experimentar a sinceridade do que digo, que ocasião se me apresente de lhe ser útil. Mas, sobretudo, ó meu Deus, preservo-me de fazê-lo por orgulho ou ostentação, abatendo-o com uma generosidade humilhante, o que me acarretaria a perda do fruto da minha ação, pois, nesse caso, eu mereceria me fossem aplicadas estas palavras: já recebeste a vossa recompensa. Então a gente se propõe, pede um amparo. Primeiro, nós pedimos um amparo, resguarde de todo pensamento de ódio, rancor, que eu fique feliz com o que aconteça com ele, que surja a oportunidade para eu provar a sinceridade do que eu estou pedindo, e que eu esteja pronto. Avancemos. Aí traz Paulo de Tarso para nós. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado. O quê? A perfeição. Mas uma coisa faço, é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para que estão adiante de mim, prossigo para o alvo. Paulo, se formos traduzir assim uma leitura, Saulo, vida passada, Saulo de Tarso. Paulo de Tarso, vida presente e reencarnação. Conosco funciona assim, com esquecimento do passado. Ele não teve esquecimento do passado. Todo o processo ele fez numa existência. Ele não esqueceu, ele estava ali na transição com a lembrança viva de tudo quanto ele fez. Sem pena de si mesmo, autocomiseração, depressão, melancolia, entristecimento, que eu estava fazendo tudo errado. Eu estava fazendo tudo errado. Mas ele não se abateu. Ele estava aprendendo o que era correto? Sim. Ficou três anos no deserto? Ficou. Para estudar, fazer uma introspecção, ganhar forças. E foi para fazer. Nós estamos debaixo de um esquecimento do passado misericordioso. Havendo Deus entendido de lançar o véu sobre o passado, é que há nisso vantagem para nós avançar para o alvo. Frequentemente, o espírito renasce no mesmo meio que já viveu, estabelecendo de novo relações com as mesmas pessoas, a fim de reparar o mal que lhes haja feito. Se reconhecesse nelas a quem odiar, quiçá o ódio se lhe despertaria outra vez no mente. De todo modo, ele se sentiria humilhado em presença daqueles a quem houvesse ofendido. É vantajoso o esquecimento do passado? Sim. Para que a gente tivesse mais possibilidades, fôssemos mais senhores de nós mesmos, sem o peso, talvez, de um orgulho muito grande ou de um processo de culpa muito grande, né, pelo que a gente fez uns com os outros. Concede-lhes a bondade divina, o esquecimento do passado na organização física do planeta e vão receber, nos laços da consanguinidade, aqueles de quem se agastaram deliberadamente pelo veneno do ódio ou da incompreensão. Daí se infere a oportunidade cada vez mais viva da recomendação de Jesus quando nos aconselha imediata reconciliação com os adversários. O alvitre, antes de tudo, interessa a nós mesmos. André Luiz, no livro Nosso Lar, no capítulo 11. Então agora a gente joga dentro do foco família, onde a meia bondade pode talvez participar, onde a
a indiferença pode também participar, mas também onde encontramos laços que nos fortificam para vencer a dificuldade familiar. E a proposta uns aos outros. Então vamos trazer um caso aqui, que é a reencarnação de Segismundo. Em uma encarnação precedente do casal Adelino e Raquel, após uma paixão desvairada, Segismundo assassinou Adelino e Raquel foi parar no prostíbulo. Desencarnaram, cada um por sua vez, sob intensa vibração de ódio. No plano espiritual, o casal prometeu receber Segismundo como filho. Que não me falte oportunidade de provar a sinceridade da minha prece. Que eu esteja pronto quando a oportunidade surgir. Guarde meu coração de todo sentimento de ódio, vingança, não é assim a prece que foi feita? Então eles se prontificaram. Compromisso, prece, de receber Segismundo. André Luiz e seu instrutor Alexandre chegam à casa de Adelino e Raquel. Herculano, que trouxe Segismundo para a aproximação com o casal, esperava-o na entrada da casa. Então, como é que é a reencarnação? Não é de uma vez, né, gente? Tem que ter aproximação do espírito, do casal, da construção fluídica. O espírito reencarnante, antes mesmo, né, de todo o processo encarnatório, já envolve os casais ali naquele suave encantamento, para poder aproximar, criar vínculo e reencarnar. Né? Isso dentro de uma programação. Então aqui Segismundo já estava ali, espírito, tentando uma aproximação fluídica com o casal. Alexandre, André Luiz e Herculano se aproximam da mesa e percebem que Adelino está aflito de pouca conversa com a esposa. O pensamento envenenado dele destruía a substância da hereditariedade. Adelino já estava muito irritadíssimo, sentindo, olha o fluídico, né? Ali a presença de Segismundo e aquilo o incomodava, além de sonhos que ele tinha com uma perseguição de um monstro, né? Um fantasma correndo atrás dele, para o matar. Então ali, todo esse estado emocional de Adelino marcava a substância da hereditariedade, causava a infertilidade no espermatozoide, não fecundava. Aí não nasce mesmo, né? Não fecundava. Alexandre aproxima-se e dá um passe no pequeno Joãozinho para despertar interesse sobre a conversa dos pais, para que, com suas perguntas pueris, consiga desfazer o mal-estar, melhorar a atitude de Adelino e o clima de relacionamento do casal. Então ele já tinha um primogênito. Então a criança, gente, é um anjinho mesmo, né? Então, aproveitando dessa docilidade, né, do Joãozinho, esse espírito reencarnado nesse esquecimento mais forte, né, que é o processo da infância, envolver Adelino com a sua conversa. Por que papai está tão nervoso? Ah, meu filho, porque seu pai está com muitos afazeres no trabalho. Chama o papai para fazer prece com a gente. A gente acha estranho, mas é real. Gente, como uma docilidade quebra e desarma. Como uma palavra doce quebra e desarma. Como as mães fazem tanto com os espíritos encarnados. Né? Já visto tantos depoimentos e as nossas reuniões mediúnicas. Profundamente comovido com a atitude interessada do filho e o diálogo amoroso da esposa, Adelino despede-se com uma delicadeza não habitual e promete voltar à noite mais cedo para orar juntos ao deitar. Então ele lembrou, pela pergunta do filho, da prece que ele fazia com a mãe dele quando ele era criança. Como ele tinha um amparo e uma sustentação emocional. Olha como que nós podemos ser terapêuticos uns aos outros. Nós podemos ser terapêuticos uns aos outros. Pelo respeito, pelo diálogo, pela prática da caridade. Gente, o que é caridade?
amor. A gente tem que começar a perguntar, porque a gente fica igual papagaio, né? A gente está falando, como se a gente mesmo entendesse a essência do que é amar e do que é praticar caridade. Estamos aprendendo. Paulo, em Coríntios 13, coloca: ainda que eu falasse a linguagem, né, a língua dos anjos e dos homens, e não tivesse amor, eu nada seria. Em outra tradução coloca assim: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse caridade, eu nada seria. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, não se porta com indecência, não busca maldade, nem os interesses próprios. Ah, mas que amor que é esse, meu Deus? Aí a gente encontra Jesus no Livro dos Espíritos esclarecendo a caridade, né? Benevolência para com todos, indulgência para com a imperfeição dos outros, perdão e esquecimento das ofensas que porventura a gente recebe dos outros. Então, se uns aos outros praticássemos essa caridade, paraíso. Então aqui ele foi tocado pelo respeito, pela docilidade, pelo carinho no trato com ele, que era tão irritadiço. Antes de dormir, conforme prometido, o casal segue com grande atenção a oração dominical proferida com emotividade infantil pelo pequeno João. O clima de preparação para a aproximação de Segismundo com Adelino melhora. O clima vibracional, o clima fluídico. Além do que, na hora da prece, eles pediram a proteção dos amigos espirituais. Então, a gente pedindo, entramos em sintonia com eles que já estão ao nosso redor há muito tempo. Não é? Então, aí, pedindo, olha o livre-arbítrio, porque a espiritualidade não interfere no livre-arbítrio da gente. Estão ali para nos ajudar, mas a gente tem que solicitar e permitir livre-arbítrio. Adormecidos, Raquel e Adelino abandonam seus corpos físicos. Raquel vai ao encontro de sua avó materna, que estava lá, enquanto Adelino vai guiá-la no quarto angustiado e espantadíssimo, meio desorientado. Raquel só via e percebia a avó. Ela não via Alexandre, Herculano e nem André Luiz. Aí a gente percebe a sintonia. Mesmo o espírito estaria, a gente vai visualizar aqueles que têm uma maior sintonia conosco. E Adelino estava desorientado. Adelino apavora-se ao ver Segismundo. Alexandre interfere lançando raios magnéticos tranquilizadores sobre ele e, em seguida, convence Adelino de que Segismundo não lhe deseja mais nenhum mal e que está em busca de seu perdão e acolhimento paternal. Que não me falte ocasião de provar a sinceridade positiva. Que eu esteja pronto. Só que quando a gente reencarna, gente, quantas promessas a gente deve ter feito para poder reencarnar? Eu não sei, né? Eu esqueci. Mas nós reencarnamos debaixo de compromissos assumidos no mundo espiritual. A gente reencarna e no rame nessa vida muito prática, a gente esquece. Adelino esqueceu. Não permitia nem que os seus espermatozoides pudessem fecundar o óvulo de Raquel para que Segismundo pudesse vir. Então ali, novamente, debaixo, né, de um processo político preparado pela prece de Joãozinho, ele foi levado em espírito no mundo espiritual para ser relembrado. Segismundo não lhe quer mais mal. Ele busca o seu perdão e acolhimento paternal. Comovido com as explicações de Alexandre, Adelino aceita o pedido de perdão de Segismundo, seu algoz em vida pretérita, dissipando nesse momento as pesadas nuvens de ódio que iludoava seu perispírito, e escondia sua condição de espírito elevado e nobre. Isso tudo feito no mundo espiritual. O que quer dizer que, após a reencarnação, que vai ser tudo maravilhoso, né, gente? A gente, que bom, vai reencarnar, conseguiu perdão,
boa lembrança da promessa. Mas educar não é fácil, todos nós sabemos, né? Nós encontramos vibratoriamente momentos que fica difícil. Por que a gente fala culto no lar, prece, água fluida, para a gente pedir o amparo espiritual para vencer os processos de encontro vibratório e não repetir? Um copo d'água numa família é uma catástrofe homérica. Se esse copo d'água que caiu no chão, lembrar em circunstâncias semelhantes algo de uma vida passada que somou aquele simples copo d'água. Um renovar de um clichê mental da vida passada. Então aí estamos com um propósito. Existe um amparo espiritual para nos fortalecer dentro da nossa trajetória. Oi? É por isso que a gente pode dizer de alguns casos, de algumas mães ou pais que têm afinidades maiores ou menores com os filhos? Sim, com certeza. Afinidade maior ou menor implica que eu tenho menos compromisso e mais afinidade do que com o outro. Mas o compromisso maior com quem? Com o outro. Que eu devo renovar ali? Não. Que eu tenho que desfazer aquele laço político negativo. Criar reflexos novos, como traz Emmanuel no livro Pensamento Vivo. Esse cadinho purificador que é a família. Construir reflexos novos, um novo padrão vibratório com aquele. Por isso também que em família, em alguns casos, encontramos absurdos até de invalidação reencarnatória com assassinatos. Questões passionais, incestuosas, coisas homéricas, sem uma estrutura de sustentação evangélica, doutrinária, religiosa, moral. Quando é um casal, por exemplo, não conseguir amar a pessoa inimigo do passado encarnado. A pessoa não conseguir amar esse filho. Pode falar, Olha, tem uma reconstrução. Ó, Nicole. Claro, Nicole. A atual reencarnação nossa já é provavelmente um renovar de um compromisso que não foi bem cumprido lá atrás. Então sempre teremos outra oportunidade, sim, mas como traz a passagem evangélica, reconcilia-te com o teu inimigo enquanto estás a caminho com ele. Aproveita a oportunidade, a possibilidade de fazer algo novo diferente. Então, se nós estamos estudando doutrina espírita, entendendo sobre reencarnação, lei de causa e efeito, influência dos espíritos, vamos nos armar do conhecimento, se apropriar dele aqui no entendimento, mas colocá-lo na emoção. Porque se não colocarmos, é a chamada fé raciocinada. Porque conhecimento intelectual de doutrina espírita fica rasteiro demais na hora dos desafios e dos testemunhos. Não adianta ter o conhecimento somente e puramente intelectual da doutrina espírita se ele não se transformar em prática cotidiana para, na hora do testemunho, sair diferente. Ao nosso querido Paulo de Tarso conseguiu. Foi fácil para ele? Não. E olha que ele nem teve a construção familiar que nós temos, né? Mas nós temos esquecimento do passado, uma constituição familiar, com espíritos mais afins, com aquele que é o compromisso, para a gente se sustentar e fazer o melhor. E olha que estamos na doutrina espírita sendo evangelizado, tomando passe, água fluida. Meu Deus! Se a gente for pensar nisso, né? Por isso que eles colocam os espíritos, aquele que praticar poucos esforços, são pedidos de nós esforços mínimos. Não é pedido salto evolutivo, mas com poucos dentre vós fazem esforços, traz os espíritos. Mas então a gente tem que se armar de uma fé raciocinada e dos elementos necessários que a gente tem aqui. E na hora da prece, solicitar o apoio deles que estão aí para nos ajudar. Porque o mínimo esforço que a gente tiver, como diz o popular, né? Pouco por Deus é muito. Então vamos lá. Ação de graças pelo bem concedido aos inimigos. Outra prece do Evangelho segundo o Espiritismo. Meu Deus,
entendeste em tua justiça encher de júbilo o coração de. Agradeço-te por ele sem embargo do mal que me fez ou que tem procurado fazer. Se desse bem ele se aproveitasse para me humilhar, eu receberia isso como uma prova para a minha caridade. Bons espíritos que me protegeis, não permitais que me sinta pesaroso por isso. Isentai-me da inveja e do ciúme que rebaixa, e inspirai-me ao contrário a generosidade que eleva. A humilhação está no mal e não no bem. E sabemos que cedo ou tarde, justiça será feita a cada um segundo as suas obras. Perdoar aos inimigos é pedir perdão a si próprio. Perdoar aos amigos é dar-lhes uma prova da amizade. Perdoar as ofensas é mostrar-se melhor do que era. E essa é a nossa proposta a cada reencarnação. Nos mostrarmos melhores do que éramos antes. Já traz o Evangelho segundo o Espiritismo que já estamos melhores 100 anos do que éramos. Porque já estamos abrindo, o conhecimento e o coração, as noções de fraternidade, solidariedade. Estamos aqui estudando sobre isso, coisa que há um tempo, pelo conhecimento que a gente está tendo lá de Saulo de Tarso, isso na lei de Moisés não existia. Era olho por olho, dente por dente, E continua o Evangelho. Daqui a 100 anos, aceitareis de bom grado aquilo que o vosso cérebro agora não aceita. Está falando aqui, doutrina espírita, ela veio para trabalhar o campo da razão, para a gente entender o porquê. Amar a Deus sabendo por que nós estamos amando a Deus. Praticar o bem e a caridade sabendo por que nós estamos fazendo. Não porque alguém está mandando, porque senão Deus vai nos punir. Porque nós vamos saber a consequência disso lá na frente. Então nós tivemos o primeiro livro com 1019 questões, o livro dos Espíritos, para a gente entender. Depois nós tivemos o segundo livro, o livro dos Médiuns, falando sobre o mundo espiritual, e começa com a pergunta: há espíritos? Para a gente começar a se convencer pela razão. E depois, terceiro livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, trabalhando essas máximas morais, para a gente começar a entender como amar os inimigos e atingir a perfeição, que é a nossa meta. Então nós vamos conseguir sim com o amparo espiritual, com o apoio uns dos outros, porque a proposta não é só esperar os espíritos, não. Nós aqui também não somos espíritos, uns aos outros aqui se ajudando para atingir a meta. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei, para Jesus. Então eu agradeço a atenção, essa é a nossa parte. A gente passa a palavra para o Júnior, que Deus possa nos ajudar hoje e sempre. Agora a gente vai fazer um pequeno intervalo. Gostaria de convidar todos a gente poder descer, ter um lanche